Vamos orar mais uma vez. Pai, a gente tem conversado bastante a respeito de alegria genuína. Então eu te peço que o Senhor nos conceda o milagre desse presente. E eu oro para que o Senhor crie pessoas livres, as quais possam nadar como golfinhos ao invés de águas vivas. E eu oro para que sejamos humildes, conforme a gente se posiciona a favor da verdade. No nome de Jesus, amém. O título dessa pregação, que eu pensei antes de ontem, é Alegria Genuína, Conflitos Culturais, Humildade Cristã, Pensamentos sobre Educação Cristã. É um título grande. Eu vou explicar para você onde a gente está indo para que você possa acompanhar. Nós vamos começar com uma definição de educação. E eu não estou falando sobre escolaridade aqui. Educação. Educação. O que a torna cristã? E por que essa definição nos leva a um foco em alegria genuína? Então, como que a alegria genuína se relaciona com conflitos culturais? E o que isso tem a ver com humildade cristã? Então, esse é o caminho que a gente vai seguir. Vamos começar pela definição de educação. E eu vou repetir, educação e escolaridade não tem tanto a ver. A maior parte da educação acontece fora da escola. Eu sou feliz por existir em escolas. Eu represento uma e eu amo o seminário onde eu ministro. Mas eu quero saber o que é educação em termos gerais. Pais educam, pastores educam, professores, pessoas mais velhas com as mais novas. O que é educação? Então, aqui está a minha definição de educação. E eu não estou falando de educação cristã ainda. Educação é a implantação, e eu adoraria tagarelar por uns 5 minutos sobre por que eu escolhi essa palavra, mas eu não vou fazer isso. Educação é a implantação de hábitos da mente e do coração que inclinam e habilitam estudantes pelo resto da vida deles a fazerem 6 coisas. 1. Observar o mundo. Tudo. Livros, insetos, planetas, montanhas, políticas. Tudo, atenciosamente. 2. Entender o que eles observaram claramente. Você pode ver alguma coisa e não entender nada. Você tem que ver aquilo pelo que realmente é e entender aquilo. 3. Avaliar o que foi visto e entendido de maneira justa. 4. Sentir aquela realidade que foi avaliada proporcionalmente. Uma pessoa bem educada não deve ter grandes sentimentos ou emoções por coisas insignificantes, e nem sentimentos pequenos por coisas que realmente importam. Uma vida emocional proporcional. 5. Aplicar todas essas descobertas sabiamente. E 6. Se expressar de forma clara, objetiva, cativante, criativa, com o seu corpo, a sua boca e a sua escrita no mundo e pelo bem do mundo. E seja lá como você definir isso, já que a gente ainda não está falando de educação cristã. Eu me colocaria diante de 1000 educadores que não conhecem Jesus e eu defenderia essa definição de educação. Então, de novo, de forma resumida agora. Educação é a implantação de hábitos da mente e hábitos do coração, que inclinam e habilitam estudantes pelo resto da vida deles a observar, entender e avaliar, a sentir, aplicar e expressar a realidade para o bem do mundo. Pais deveriam estar fazendo isso.
As escolas deveriam estar fazendo isso. As universidades deveriam estar fazendo isso. Professores e pastores nas igrejas deveriam estar fazendo isso. Fóruns, seminários, sociedades, clubes, conferências deveriam estar fazendo isso. Agora, o que a tornaria cristã? O que a gente teria que mudar? O que a gente teria que acrescentar ou subtrair para tornar essa definição de educação cristã? Educação, como eu acabei de definir aqui, ela é cristã se ela tiver 4 elementos atrelados a ela. Pode ser aplicado à educação familiar, à sua pregação. Primeiro, se essa educação for buscada com dependência consciente do poder gracioso do Espírito Santo. Desde a manhã até de noite, a educação cristã acontece em dependência consciente do gracioso poder do Espírito Santo. Número 2. A confiança em Jesus Cristo, crucificado por pecadores e ressurreto, é a base para esse empoderamento. Não vem do nada. E ninguém merece. Se você é capaz de confiar no poder do Espírito Santo para observar o mundo corretamente, Jesus comprou isso para você. Por trás desse gracioso presente está Jesus, crucificado e ressurreto. Número 3. Você faz tudo isso para a glória de Deus em Jesus Cristo. Confiando em Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus. E número 4. Tudo isso é governado pela autoridade da Bíblia, para sempre e para sempre. Essas 4 coisas é o que fazem uma educação cristã. Então, resumindo, a educação cristã é a implantação de hábitos da mente e do coração que inclinam e habilitam o estudante, pelo resto da vida dele, a observar, entender e avaliar, a sentir, aplicar e expressar a realidade, confiando na ajuda graciosa do Espírito Santo, comprada pelo sangue de Jesus ressurreto, para a glória de Deus e para o bem do mundo, tudo isso de acordo com a palavra de Deus. É isso que faz da educação ser uma educação cristã. Bom, é isso que a gente tenta fazer lá no seminário. Isso daqui é um resumo de muitos e muitos anos refletindo sobre o que eu deveria fazer como instituição de ensino, como a igreja, o lar ou a escola. E aqui vai minha terceira pergunta. A primeira pergunta foi o que é educação? A segunda pergunta é o que a torna cristã? A terceira pergunta é o que isso tem a ver com alegria genuína? Por que essa educação, observar o mundo dessa forma e a palavra dessa forma, levaria uma pessoa a colocar alegria genuína numa mensagem? Ou na sua vida? Ouçam essas frases tiradas do Novo Testamento. E eu assumo que se você observa o Novo Testamento atentamente, se você entende ele corretamente e se você o avalia justamente, você vai ver essas coisas. E você vai parar e dizer, como assim? Eu tenho 14 delas, eu vou ler de uma vez. 14 textos. Vocês aceitaram com alegria o roubo dos seus bens. Hebreus 10. Tenham por motivo de toda alegria o passarem por muitas tribulações. Tiago 1. Quando vocês forem insultados e perseguidos, se alegrem e exultem. Mateus 5. E cheio de alegria, ele foi e vendeu tudo o que ele tinha. Mateus 13. E eles se regozijaram, porque eles foram achados merecedores de sofrer pelo nome de Jesus. Atos 5. Nós nos alegramos nas nossas tribulações, sabendo que elas produzem perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Romanos 5. Porque mesmo no meio de muitas e severas tribulações, eles transbordaram de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em rica generosidade.
Nós nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês fortes. Ainda que eu seja oferecido como uma oferta de sacrifício pela fé de vocês, eu estou alegre. Que homem era Paulo! Eu me alegro nos meus sofrimentos pelo bem de vocês. Colossenses 1. Vocês receberam a palavra por meio de tanta tribulação com alegria no Espírito Santo. 1 Tessalonicenses. E pela alegria que estava diante dele, Jesus suportou a cruz. Hebreus 12. Vocês se alegram apesar de estarem sofrendo momentaneamente. 1 de Pedro. Se alegrem por serem coparticipantes dos sofrimentos de Jesus Cristo. Do que você chamaria tudo isso? Vamos dar um nome. A gente chama de alegria genuína. E eu não estou escondendo nada. Tem sangue para todo lado. Tem vergonha para todo lado, rejeição para todo lado. E tem alegria para todo lado. Eu vou te dizer uma coisa. Você cria uma igreja por esse caminho e ela vira essa cidade de cabeça para baixo. Então vamos resumir isso. Quando você faz educação cristã em casa, na igreja, na escola, dessa forma, quando você observa, você entende, avalia, você sente a realidade dessa forma, tem alegria na provação, alegria no luto, alegria na aflição, alegria em ser massacrado, na fraqueza, na pobreza, na vergonha, em vender tudo, na perseguição, em ser roubado, na cruz, e alegria em participar do sofrimento de Cristo. É de tirar o fôlego. Eu odeio a teologia da prosperidade. Porque na teologia da prosperidade falta isso daqui. Isso daqui é o centro da vida. A gente vive na Disney aqui no Ocidente. A gente vive. Eu sei que tá ficando pior, mas a gente vive. Mas vai até o Irã e olha o que está acontecendo lá. É a igreja que cresce mais rápido no mundo hoje. E eles pagam caro. Quem sabe o que Deus está fazendo na Coreia do Norte? É assim que é. A alegria genuína. Então, quando o nosso olhar cuidadoso e atento e compreensivo trabalha numa educação bíblica, essa é a alegria que nós vemos. Nós temos algumas frases importantes lá no seminário que a gente tira da Bíblia. A mais significante dela é 2 Coríntios 6:10, onde Paulo diz: entristecidos, eles estavam entristecidos, porém sempre alegres. Você percebeu que tristeza e alegria são simultâneas e não sequenciais? Entristecidos, porém sempre alegres. Não é sempre entristecidos e de vez em quando alegres, mas é às vezes entristecidos, mas sempre alegres. O que significa que de vez em quando são simultâneas. E se você tem mais de 30 e se você é cristão desde os 16, você consegue se lembrar desses momentos em que você chorava tanto e que o seu coração gritava pela misericórdia de Deus, por seja lá o que for que estava te fazendo chorar, você se lembra disso. Tristeza e alegrias sequenciais também estão na Bíblia. O choro pode durar uma noite, mas o que vem pela manhã? A alegria vem pela manhã. Mas é óbvio que esses textos não são contraditórios. Então, as experiências são reais, de sequencialidade. Existe a palavra? Sequenciais. De tristeza e alegria sequenciais. Uma noite muito triste e uma manhã muito alegre. Mas Paulo está dizendo que naquela noite ainda tinha alegria. Se você é um cristão, aquela noite triste tinha alegria. Ela tinha uma sementinha que não morreu. Ela não morreu quando seu marido morreu, quando sua mãe morreu, quando você perdeu seu emprego, não morreu.
Não me diga que morreu porque não morreu, por favor. Tristes, porém sempre alegres. Então, nós acreditamos que a educação sobre a verdadeira alegria é algo central a uma vida cristã. E era importante a gente fazer essa varredura inicial, porque nas duas oportunidades que Paulo tem de descrever o seu objetivo de vida enquanto apóstolo, em 2 aos Coríntios 1:24, ele diz assim: Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores com vocês para a vossa alegria. Paulo, me diz o que você faz, qual que é o seu chamado? Você vai de cidade em cidade levantando igrejas, e aí aponta presbíteros, e aí vai para a próxima, e quer ir para a Espanha. O que você faz? Eu estou trabalhando com as pessoas para a alegria delas. Eu estou resgatando as pessoas do inferno para a alegria eterna. Eu construo essas igrejas para que a alegria deles sobreviva a tudo. Esse é o meu chamado. Esse era o chamado dele, esse é o meu. É o seu? O que eu tento fazer nos últimos 50 anos, eu tento fazer as pessoas felizes enquanto elas morrem. Tento fazer elas felizes enquanto elas passam pelas coisas mais horríveis no mundo, porque Deus é bom. O tempo todo. Esse é o meu chamado. Ou Filipenses 1:25. Um jovem ontem à noite veio me perguntar... Não foi ontem à noite, eu não estava aqui, foi hoje. Ele veio me perguntar, então, você prefere ir ou ficar? Viver ou morrer? E eu disse, eu gostaria de ir, mas acho que eu devo ficar. O que foi o que Paulo disse? Eu só estou citando Paulo. Estou tentando alinhar meu coração com isso. Ele disse, morrer é melhor, estar com Jesus Cristo é melhor, mas permanecer vivo é melhor para vocês, então é provável que eu fique. O que ele quis dizer quando ele disse, eu estou ficando por vocês? E é isso que ele diz no 25. Esses foram do 20 ao 22 e no 25 está escrito, eu permanecerei com vocês para o vosso progresso e alegria na fé. Se eu tenho que ficar na terra, eu vou tentar fazer as pessoas alegres em Deus. É para isso que eu estou aqui. Eu estou tentando ir para a Espanha fazer os pagãos felizes em Jesus. Os missionários fazem isso, então você faça isso na sua casa, colocando tanta substância sob essa alegria que ela não pode ser esmagada. Então nós acreditamos que isso está no cerne da educação cristã. Cooperadores da vossa alegria e para o progresso e alegria da vossa fé. Agora, mais duas questões. Alegria genuína, conflito cultural e humildade cristã. Então a gente ainda tem essas duas peças para o quebra-cabeça aqui. Para onde isso vai? Como assim conflito cultural? Como é que uma educação que mergulha na palavra de Deus e emerge com essa realidade poderosa que é chamada de alegria genuína, e agora a gente tem que pensar a respeito de conflito cultural. Por quê? Como assim? Alegria genuína, como a gente acabou de ver aqui no Novo Testamento, ela liberta a alma da aprovação cultural e da conformidade cultural. Ela te liberta. Em outras palavras, se a sua alegria vem de Deus através de Jesus Cristo e é absolutamente inabalável quando passar por luto, aflições, fraquezas, pobreza, vergonha, desonra, perseguições e perdas, a cultura perde o poder de controlar você. Você é livre. Se você se posiciona de uma maneira que a cultura odeia, ou se você fala uma palavra que a cultura condena e eles te envergonham,
e te defraudam, e te perseguem, e te cancelam, a sua alegria permanece inabalável e você é livre. Você não é controlado. Quando a sua cidadania está nos céus, e a sua herança também está nos céus, e toda a sua alegria vem de Jesus Cristo nos céus, você é uma pessoa livre no planeta Terra e bastante subversiva. Contracultural. Ninguém consegue te tocar. Eu quero pessoas livres. Se a sua alegria vem do mundo, com seus benefícios, com seu conforto, seus louvores, você é como uma folha ao vento. A sua alegria não é genuína, ela é de segunda mão. Você não é livre. Você é sacudido todos os dias pelos noticiários, por um telefonema, por um e-mail importante, pela palavra de um amigo. As suas emoções são sacudidas para todos os lados, porque você é apenas uma folha ao vento, toda a sua alegria atrelada àquela ou àquela pessoa, a aprovação deles, aquela casa, carro, joias, dinheiro, aquele conforto, ou aquela esposa, ou aquele filho de 3 meses. A sua alegria está concentrada toda aqui, e qualquer coisa que aconteça aqui, você já era. Você não é uma pessoa livre. O cristianismo não é assim. A alegria genuína liberta as pessoas. Torna elas as pessoas mais seguras e subversivas quando o assunto é controle cultural. Isso sempre foi verdade. Isso tem sido a verdade por 2000 anos. Não há nada de novo nisso. A alegria genuína em Jesus, através da dor, sempre foi radicalmente libertadora do controle cultural. Então, ao receber a alegria dos céus, os cristãos são libertos na terra. Sempre foi assim. A diferença hoje é que as mídias sociais criaram uma intensificação das velhas táticas de controle cultural. As táticas não são novas. A dinâmica emocional de controlar e envergonhar não é novo. As mídias são novas e são predominantes e poderosas. Você pode passar a ser odiado por 10.000 pessoas da noite para o dia. Na nossa cultura, isso é chamado, eu acredito que todos vocês saibam disso, mas é chamado de cultura da indignação, do ranço, do cancelamento ou cultura dos mimados. Esse último termo vem de um livro chamado A Superproteção da Mente Americana, por Jonathan Haidt. E aqui está uma frase que eu achei muito esclarecedora. Ele disse: essa cultura de hoje, na qual os jovens têm crescido pelos últimos 20 anos, ensina as pessoas a tratarem as palavras como violência e a interpretarem ideias e oradores como eu, em questão de perigosos ou seguros, ao invés de verdadeiros ou falsos. Então, se você se posicionar e você falar a sua verdade, você pode estar sujeito a reclamações em massa, ou a ranço, ou ao cancelamento, ou à acusação de que você não mimou as pessoas que deveriam ser mimadas o suficiente. A alegria genuína é uma grande libertadora dessa cultura, como tem sido desde sempre. Eu vou lhes dar uma ilustração do Novo Testamento. Poderia ser qualquer outra, mas essa aqui tem a ver com autoridade. Uma ilustração do Novo Testamento, da cultura, da indignação, do ranço, do cancelamento, do envergonhamento, porque está bem ali.
Em Atos 5, o sinédrio judeu estava tentando silenciar. Vocês proclamam que Jesus é o Cristo, nós queremos vocês quietos. Então, o que foi que eles fizeram? Eu vou ler para vocês os versos 40 e 41 de Atos 5. Eles bateram neles, espancaram eles e ordenaram que nunca mais falassem no nome de Jesus. E soltaram eles. Agora escuta isso daqui. Está prestando atenção? Eles deixaram a presença do sinédrio, regozijando, alegres por terem sido considerados dignos de apanharem por causa do nome de Jesus. Isso é a alegria genuína, os tornando livres. Porque o que foi que eles fizeram no dia seguinte? Eu amo esses cristãos radicais. Eles não cessaram de pregar e ensinar que Jesus era o Cristo. Livres. Como? Eles foram embora alegres por terem sofrido vergonha. Vamos lá, a gente não pode entrar nesse tipo de joguinho dizendo eles me envergonharam, eu vou processar eles. Espera aí, nós cristãos não vamos entrar nesse jogo cultural. Nós somos pessoas livres. Nós não somos controlados por vergonha, nem por indignação. Nós não somos controlados por cancelamento. Me cancela, faz meu dia. Jesus tem uma porta aberta, sem cancelamento e sem condenação. Nós não vamos copiar essa cultura. Então isso nos leva à nossa última questão. Humildade cristã, porque até agora o John Piper só gritou. Se você se posiciona contra a cultura, se você permite que palavras saiam da sua boca num blog, num sermão, numa conversa no trabalho, se você diz palavras que a cultura considera canceladas, isso daí não. Então, você vai ser acusado de arrogância. E outros nomes feios. Mas eu estou mais preocupado com a arrogância, porque Deus odeia arrogância. Deus odeia orgulho. Ele odeia mais do que adultério. E a questão é, e se a acusação de arrogância amanhã ou segunda-feira no trabalho for: você acabou de falar uma opinião e as pessoas dão um pulo. Elas perguntam, você acredita nisso? E você fala, sim, acredito. Por quê? E você diz, eu acredito que Deus ensinou isso na palavra dele. E se a próxima frase for, quem é você para falar por Deus? Essa é a frase mais arrogante que eu já ouvi sair da boca de um ser humano. E agora? É assim que a gente vai terminar, tentando chegar a uma conclusão a respeito disso. Não é novidade que o mundo tenha sequestrado a palavra arrogância e a igualado à convicção. Também não é novidade que o mundo tenha sequestrado a palavra humildade e a igualado à palavra incerteza. E eu digo que não é novidade porque Chesterton escreveu o seguinte em 1908. O motivo pelo qual sofremos hoje é a humildade colocada no lugar errado. A modéstia saiu do âmbito da ambição e se instalou no âmbito da convicção, onde ela nunca foi planejada para estar. Um homem deveria estar duvidoso a respeito de si mesmo e nunca a respeito da verdade. Isso hoje está invertido. Atualmente,
1908. Atualmente, a parte do homem que ele tem certeza é justamente a parte que ele não deveria ter, ele mesmo. E a parte que ele duvida é justamente a parte que ele não deveria duvidar, que é a razão divina ou verdade. Nós estamos no caminho para produzir uma raça de homens mentalmente modesta demais para acreditar até na tabuada. Bom, então se a humildade não for o abandono da convicção, e se a humildade não for abraçar a incerteza, o que é a humildade então? Nós somos chamados, no Novo Testamento, a termos tamanha confiança que, mesmo sendo espancados com varas e chicotes, quando somos soltos, nós nos alegramos. Esse nível de confiança. Eles se alegraram por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas pelo nome de Jesus. Então eu vou lhes dizer 5 coisas que humildade cristã é, e então a gente acaba. Número 1. A humildade cristã começa com um senso de subordinação a Deus em Jesus. Mateus 10, 24. Um discípulo não está sobre o seu professor, e nem um escravo sobre o seu senhor. Ele está embaixo, está sob as ordens, subordinação. É aí que a humildade cristã começa. Eu não sou Deus. É uma ótima frase. Tenho tentado, no último 1 ano, mais ou menos, me ajoelhar uma vez por dia e por 30 segundos dizer: eu não sou Deus. Tá me ouvindo, Senhor? Eu tô totalmente ok quanto a isso. O Senhor é Deus, eu não. E eu devo viver assim com as pessoas. 1 de Pedro 5:6. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. E a gente tem que sentir, não só saber, mas sentir isso. Deus está acima, eu estou por baixo. Eu não sou merecedor de amarrar-lhe os sapatos, a distância entre eu e Deus é infinita. A sua grandeza, poder, sabedoria, justiça, verdade, santidade, misericórdia e graça estão tão além de mim quanto os céus estão da terra. Então eu não sou Deus. O ponto número 1, a humildade cristã começa com um senso de subordinação a Deus. Que eu diminua e Ele cresça todos os dias. Eu sou pequeno, Ele é grande. Se você não começar por aí, a sua humildade vai se tornar uma virtude da qual você pode se gabar. Número 2. A humildade não te faz se sentir no direito de receber um tratamento melhor do que aquele que Jesus recebeu. Esse aqui é provavelmente o mais difícil, o mais radical e o mais necessário de se ouvir nos nossos dias. A humildade não nos dá o direito, o merecimento de receber um tratamento melhor do que o que Jesus recebeu. Mateus 10, 25. Se chamaram o dono da casa de Belzebu, ou seja, Satanás, chamaram Jesus de Satanás, quanto mais os da sua casa, ou seja, se ainda não te chamaram de demônio, tem algo errado, né? Algo assim. Se chamaram de Satanás, o dono da casa, quão pior não falarão dos membros de sua casa? Ou seja, a humildade não produz uma vida baseada na busca por direitos. Com um senso de merecimento, você se move pela vida dizendo: eu tenho os meus direitos, eu tenho os meus direitos, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Isso não é uma mente humilde. Jesus Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando um exemplo para vocês seguirem, porque quando era maltratado, não fazia ameaças, mas entregava àquele que julga justamente. Isso está em 1 de Pedro 2, do 21 ao 23. Grande parte da minha ira
E eu acho que esse é o pecado mais comum e fácil de eu cometer. O meu casamento com a Noel, e a gente comemorou 50 anos de casados no último dezembro, não tem sido ameaçado por adultério ou pornografia. Esse não tem sido a minha batalha principal. A ira, sim. Eu sou um cara nervoso. Você deve ter percebido na minha voz. Eu começo a falar alto, eu fico irritado com a cultura. Parece que eu sou programado a ficar nervoso com a estupidez e falsidade e coisas que desonram a Cristo. Então é provável que eu esteja sempre passando daquela linha que divide a ira justa e a ira injusta. É provável que eu faça isso todo dia. Graças a Deus pelo Evangelho, né? Então, esses textos falam muito comigo. Eles estão sempre me perseguindo. Todo dia. Jesus Cristo nos deixou um exemplo. Ele não xingou, ele nunca pecou. Enquanto ele sofria, ele não ameaçava. Quando ele foi maltratado, ele não tornava mal com mal, mas ele continuava entregando aquele que julgava justamente. Então siga o seu exemplo. George Otis disse, e nossa, quando eu ouvi isso foi em 1985, ele disse: Jesus não prometeu aos seus discípulos uma luta justa. Isso é tão verdadeiro. Mas quantos de vocês, durante uma discussão, não dizem: isso não é justo? Eu não disse isso e você disse que eu disse isso. Eles mentiram sobre Jesus o tempo todo. Foi assim que ele foi morto. Ele disse que vai destruir o templo e em 3 dias levantar novamente. Mata ele. E eles fizeram. Então, é provável que alguns de vocês morram por difamação. Difamação. Não, eles falaram tantas verdades a respeito de mim e agora eu posso morrer de forma romântica no campo missionário. Não, eles vão mentir sobre você e você vai morrer por causa dessas mentiras. E não vai ser glorioso. Vai ser como Jesus. Então, eu te digo que se você quiser ser humilde como Jesus, que não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, você não pode viver a vida com esse senso de merecimento e direitos, achando que você deve ser tratado melhor do que Jesus. Quem você pensa que é? Número 3. A humildade afirma a verdade não para inflar o ego com sensação de controle ou com vitórias em debates, mas a humildade afirma a verdade como uma honra a Jesus Cristo e como amor às outras pessoas. Tem uma grande diferença entre tentar vencer um debate e tentar amar os outros com a verdade. 1 aos Coríntios 13:6 diz: o amor se alegra na verdade. Se a verdade é um instrumento para a salvação, e de fato é, de acordo com 2 Tessalonicenses 2:10, eles perecem porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Se a verdade é um instrumento para a salvação, então nós amamos as pessoas quando falamos a verdade para elas a respeito da salvação. Se a verdade é um instrumento para a santificação, e de fato é, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, então nós falaremos dessa verdade como uma expressão de amor que exalta a Cristo. Se a verdade é um instrumento de libertação e alegria, como é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então nós falaremos dessa verdade no serviço do amor e libertação que exalta a Cristo, independente do que digam. Porque a gente acabou de ver na Bíblia, é isso que a verdade faz, ela liberta as pessoas, e se eles não quiserem ouvir, a gente vai continuar amando eles com a verdade. Então, falar a verdade, que as pessoas precisam ouvir, mesmo que elas não queiram, é o mesmo que honrar a Cristo e amar essas pessoas. Número 4.
A humildade sabe e sente que é dependente da graça para tudo. Dependente para saber, dependente para acreditar, dependente para agir e dependente para respirar. Para tudo. Mateus 16:17. Bem-aventurado és tu, Pedro, pois carne e sangue não te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. O conhecimento básico que Pedro tinha de que Jesus era o Cristo foi dom de Deus. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A sua fé, se você é um crente, foi um presente. Deus te deu. Filipenses 2:12. Exercitai a vossa fé com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o agir segundo a sua boa vontade. Então todo o crescimento na graça, todos os pequenos sucessos de santidade são dons que Deus trabalha em nós. E os planos mais simples, tipo, eu vou chegar em casa às 10. Hilton fica a 4 minutos daqui. Eu disse para eles que eu ia me divertir um pouco por 1 horinha. Eu vou estar em casa às 10. Você acha que eu vou estar lá às 10? Eu posso estar morto às 10. E isso é uma citação da Bíblia. Tiago 4:15. O que vocês deveriam dizer é que se o Senhor quiser, nós viveremos. Então faremos isso ou aquilo, como chegar a Hilton às 10. Se for da vontade de Deus, o Piper vai estar deitado em casa às 10, pronto para um voo amanhã cedo. E se não for, ele não vai estar em casa às 10. Deus é Deus. Se humilhe sob a sua poderosa mão, seu Senhor planejador da sua noite. E diga, se for da vontade de Deus, eu vou estar em Hilton às 10. E sinta isso e ame isso. Eu não governo a minha vida. Deus é Deus. Quem a gente pensa que é, se a gente acha que vai estar indo aqui ou ali, ou fazendo isso ou aquilo, ou respirando? Eu só durmo do meu lado esquerdo. Eu não sei por que eu não consigo dormir do lado direito. E eu também não consigo dormir de costas. Do lado esquerdo, como um bebezinho desse jeito, eu regularmente desço a minha mão e tomo o meu pulso. Sabem por que eu faço isso? Eu realmente faço isso. É engraçado. Porque quando eu sinto aqueles... Eu penso que qualquer um desses pode ser o meu último. Eu tenho zero controle sobre esses. Nenhum. Que ótimo pensamento para ir dormir. Você se deita, você conversa com Jesus, você diz para ele, Jesus, eu não estou no controle, o Senhor está. Eu não faço ideia se essa vai ser a minha noite. Sinceramente, eu gostaria de morrer dormindo, mas eu não vou dizer para o Senhor o que fazer. O que eu quero fazer agora, nesses últimos 2 minutos antes de dormir, é ter certeza de que está tudo bem entre a gente. Eu te amo, eu confio no Senhor, eu sou um pecador. O Senhor é minha única esperança. Se esse coração parar às 3 da manhã, eu vou estar com o Senhor. Obrigado pelo Evangelho, obrigado pelo sangue. Que maneira maravilhosa de ir dormir. Vocês deveriam fazer isso regularmente. Só não sejam legalistas. Ok, eu estou quase acabando. Então, o quarto traço da humildade é que ela sabe e sente que é dependente da graça para tudo. Para saber, para acreditar, para agir, para respirar. Você caminha pela vida e você simplesmente sabe. Ele é Deus, eu não. Tudo o que eu recebo é um presente. E por último, a humildade reconhece e sente que é falível. E sendo assim, ela considera e aprende com
as críticas, mas ela também sabe que Deus proveu para o homem convicções inabaláveis. Portanto, ele nos chama para persuadir os outros. Parece um paradoxo, né? 1 Coríntios 13:12. Porque agora vemos como que por espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei plenamente como plenamente sou conhecido. Essa é uma postura humilde. Eu não sou infalível, não sei de tudo. Há muito que eu preciso aprender. E se eu não sou infalível e você tem algo para me dizer, seria sábio da minha parte se eu apenas te ouvisse. Talvez eu até rejeite tudo que você diga, mas talvez não, porque é provável que você tenha visto algo que eu não vi. É muito bom estar casado, inclusive. É realmente muito bom estar casado. A minha esposa já me poupou de muitas coisas imbecis, umas coisas estúpidas que eu não vou falar. Provérbios 12:15. O homem sábio dá ouvidos aos conselhos. Então, resumindo, nós não somos Deus, nós somos pecadores, limitados, somos condicionados à cultura. Então, portanto, somos falíveis. E Tiago diz que a gente comete muitos erros com a nossa língua. Lembra de Tiago 3? Se um homem tem controle da sua língua, ele tem controle sobre todo o seu corpo. E, portanto, ele é um homem perfeito, o que não é verdade sobre ninguém, exceto Jesus. Então, a gente deve permanecer sempre querendo ser ensinado. Aonde a gente encontraria um bom versículo a respeito de querer ser ensinado? Uma pessoa humilde é aquela que aceita ser ensinado. Se você sobe aqui depois do culto e aperta minha mão e diz: eu acho que você interpretou Tiago 4,15 errado. A minha resposta a isso não deveria ser com um sentimento abalado: eu sou o pregador, quem você pensa que é? Isso seria algo insano, completamente absurdo e arrogante de se dizer. O que eu diria, assim espero, é o que eu entendi errado. E você abriria sua Bíblia e diria: mas e essa palavra aqui? E eu diria: eu não pensei nisso. O que acontece com bastante frequência. As pessoas me perguntam: já pensou sobre isso? E eu nunca pensei sobre aquilo. E aqui está um bom versículo que eu iria. Tiago 3,17. A sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, pacífica e aberta à razão. A sabedoria que vem de cima, pura, pacífica, vem. Vamos raciocinar sobre isso juntos. Eu não sei de tudo, você não sabe de tudo. Me diga onde você acha que eu estou errando, eu vou te dizer por que eu acho que eu não estou errado. Vamos tentar persuadir um ao outro da maneira antiga, sem indignação e tuitando. Então, a humildade sabe que Deus também fez provisão para o homem ter convicções inabaláveis. Escutem 2 Coríntios 5:11. Conhecendo o temor do Senhor, nós persuadimos os homens. Você não pode hesitar quanto a isso se você for persuadir os homens. Ou Tito 2,15. Fale e exorte e reprove com toda a autoridade, que ninguém te despreze. Ou seja, você não pode querer persuadir ninguém humildemente se você não tiver convicções. Você não pode falar humildemente com autoridade se você não tiver convicções. Agora, a gente está quase terminando. Mas se alguém vier até você e disser que o relativismo é a verdadeira postura humilde, não dá para saber realmente qual é a verdade. A sua verdade e a minha verdade podem ambas estarem certas, a gente não consegue descobrir isso. Você segue o seu caminho e eu sigo o meu. E essa sim é a verdadeira postura de alguém humilde. Não é? E vocês querem saber por que não é uma postura humilde? Porque se não existirem verdades objetivas que a gente pode conhecer, então você está livre para ser o seu próprio Deus.
o que é bastante atraente para pessoas caídas como eu. Eu gostaria de ser Deus, exceto pelo fato de que eu amo Deus, mas se eu não conhecesse a Deus, eu acho que não teria nada que eu gostaria de ser mais. Dizer a todos vocês o que vocês devem fazer, como me servir e como me fazer alegre. Se não existem verdades objetivas às quais eu deva me submeter como realidades externas a mim, eu sou Deus. Eu vou fazer o que eu quiser. Juiz e júri em cada controvérsia. Eu. Parece uma postura humilde, mas não é uma postura humilde. É orgulho disfarçado. Eu vou fazer o que eu quero, muito obrigado. E você é melhor sair da minha frente, porque a minha verdade é a minha verdade, e ela é tão boa quanto a sua. Isso não é uma postura humilde. A humildade se submete à realidade objetiva. Isso é um púlpito. Eu não vou arrebentar minha mão contra ele, dizendo que é uma nuvem. É um púlpito, é feito de madeira, parece. É bem duro, eu me machucaria. Eu me submeto a essa realidade. Ela é externa a mim, eu não consigo fazer nada em relação a isso. Eu não sou Deus. Eu me submeto à verdade. Essa é a postura humilde. Eu sou Deus, vou atravessar isso aqui. Então, a verdadeira humildade, ela sabe que o seu entendimento da realidade é falível, por um lado, mas que também existe uma verdade objetiva e que, pela graça de Deus, é possível a gente ver essa verdade, nos submetermos a ela e proclamá-la e vivermos de acordo com ela. Por trás desses 5 traços está a convicção de que a humildade percebe que a humildade é um presente além do nosso alcance. Se a humildade for um produto de alcançar, eu vou me gabar de que eu a alcancei. A humildade é o presente que, esquecendo-se de si mesmo, recebe todas as coisas como um presente. Ou como Paulo disse, é um fruto do Espírito Santo. É um fruto do Evangelho. Saber e sentir que eu sou um pecador desesperado e que Jesus é um grande Salvador, um Salvador imerecido. Então a gente poderia dizer dessa forma que a humildade cristã nos maiores conflitos culturais é um fruto da alegria genuína. Alegria nas imensuráveis, inabaláveis e imerecidas riquezas de Cristo. Então essas são minhas últimas exortações para todos nós. 1. Submeta-se a Jesus, o Supremo. 2. Não espere ser tratado melhor do que Jesus. 3. Pregue a verdade por amor e pelo nome de Jesus. 4. Receba tudo da vida como graça. 5. Esteja aberto a aprender, mas não seja fraco. Não se gloriem nos homens, porque tudo é de vocês, e vocês de Cristo, e Cristo de Deus. Então permaneçam firmes na alegria genuína. Vamos orar. Pai, eu oro agora para que o Senhor pegue tudo que eu falei e o que for verdade, que o Teu Espírito Santo cele nas mentes e nos corações de todos aqui. Se eu tiver falado alguma coisa errada, é aqui que a gente precisa do cancelamento. O Senhor cancele. E eu oro que o Senhor nos unifique pela alegria genuína que vem de uma educação cristã e que nos traz liberdade nas nossas interações com a cultura, ao invés de sermos controlados. E nos faça humildes. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.